Você já parou para pensar ou perceber que hoje em dia parece que está cada vez mais difícil de descansar? Então, eu não falo sobre aquele tempo de descanso, sabe? Então, assim, tem tempos que você consegue separar para fazer menos coisa, sei lá, dormir 8 horas um dia, na semana pelo menos, que hoje em dia está cada vez mais raro, né? Ou então aquele seu dia de folga, ou então as suas férias mesmo, né? Tempos que você pega ali para separar para descansar. Mas o que eu quero falar nesse vídeo não é sobre isso, é sobre, mesmo quando você tem esse tempo, ou mesmo, né, a hora de dormir, coisas do tipo, você parece que descansa, mas na verdade não descansa. Então parece que o descanso não acontece, você até tem um tempo de lazer, um tempo de descanso, mas a sua mente não se renova. Aí chega na segunda-feira, você está cansado, cansada do mesmo jeito, porque parece que você trabalhou sem parar, ou fez um monte de coisa sem parar, fez coisas da faculdade, da família, de casa sem parar e não descansou, mesmo quando você, às vezes, fez menos coisas. E nesses dias eu parei para pensar um pouco no que pode estar causando isso, sabe? Quais motivos podem estar causando isso na gente? E se você tem algum motivo já aí fresco na sua mente que você lembra, coloca nos comentários aí, por favor. Qual motivo que você acha que pode estar fazendo a gente descansar e não descansar nos dias de hoje, né? E vou falar sobre alguns deles aqui. O primeiro que eu lembrei é sobre a quantidade de informações, né? Falando sobre a quantidade de informações que nós temos hoje em dia. Então, é claro, eu acho que a maioria das pessoas deve pensar isso, acho que você pensou também, que o nosso acesso ao celular, ao mundo exterior ali através das telas, aumentou nos últimos anos e está cada vez aumentando mais. Então, muita informação chega para nós. Só que a gente não tem tempo de processar essas informações, sabe? Então parece que você vê um monte de coisa o dia inteiro, mas não lembra de nada. Por quê? Porque é muita informação chegando, você não processa nada, não guarda nada e automaticamente não lembra de nada. Só que aquela coisa, se está vindo um monte de informação e você não está fazendo nada com ela, isso vai te cansando. É ou não é verdade? Já parou para pensar nisso? Naquele dia que você viu um monte de coisa e parece que não viu nada? E aí isso cansa. Então, às vezes mesmo quando você está descansando, esse tempo de descanso é bombardeado de informações que você não consegue processar. E aí o descanso, não, na verdade, não vira descanso, porque está sendo bombardeado, né? Outra coisa é que a gente, às vezes, não consegue se desconectar, né, do que a gente está pensando. Então parece que nossa mente está acelerada o tempo todo. Eu falei sobre isso em um vídeo também. E essa aceleração ali da nossa mente parece que não deixa um tempo nosso que a gente separou para não fazer nada servir para isso. A gente não consegue estar presente no lugar. É muito louco isso. Eu vi esses dias um psicólogo falando que até me ajudou. Eu peguei isso como tema para poder falar, conversar aqui no vídeo, né? Até porque eu não sou psicólogo, mas eu gosto de compartilhar coisas boas aqui nesse canal. E quem sabe você possa depois ter contato com mais informações e tudo, né, por ver esse vídeo. Mas uma das coisas que esse psicólogo falou é que é muito louco porque nosso corpo, ele só pode estar no presente. Você não consegue estar aqui, nesse lugar, e estar no futuro ao mesmo tempo, não dá. Mas a nossa mente, ela faz isso. Então, você consegue estar aqui agora, presente ali, seu corpo está aí agora, mas você pode estar pensando no que pode acontecer no futuro, sabe? Então é muito louco isso, porque a gente fica presente com o corpo, mas a nossa mente está lá na frente. E ele falou que esse tipo de situação acaba estressando e cansando muito, porque você não consegue estar 100% no lugar, você está ali presente com o corpo ali, mas com a mente não. Então você vê, isso influencia negativamente para nós, e a gente acaba não conseguindo desligar, e aí o tempo que até a gente está sem fazer nada, sei lá, parado, sentado, contemplando aqui, eu estou num lugar um pouco mais livre aqui, eu estou até chovendo, está um tempo muito legal aqui, ó, né, estou num parque aqui em São Paulo, e parei para gravar o vídeo, então assim, volta e meia eu paro aqui para poder refletir um pouco, descansar um pouco e tentar me desconectar, sem celular, sem nada, mesmo que seja poucos minutos, 15, 30 minutos num dia, e mesmo que não seja todo dia, algumas vezes na semana. E aí isso tem me ajudado bastante, porque eu tenho conseguido desligar um pouquinho, mas eu percebi que quando a gente fica toda hora pensando, isso cansa, sabe? Então fica cada vez mais difícil de você usar o tempo de descanso para realmente descansar. Então, sei lá, foram algumas coisas que eu pensei esses dias, né? Se você lembrou de mais alguma coisa, ouvindo aqui o que eu falei no vídeo até agora, coloca nos comentários aí se você lembrou de mais alguma coisa que parece que interfere para que a gente não descanse, sabe? Então, muita informação, não processar, né? Igual a gente falou aqui, você não tem um tempo ali para refletir nas coisas. Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender, eu acho, né? Mais uma vez, estou só pensando alto, é que isso tem uma tendência de ficar sempre assim. Então, pensa comigo, se até hoje, essa quantidade de coisa que acontece ao redor chegou nesse nível de sempre estar vindo um monte de informação, e parece que está cada vez vindo mais, a tendência é que isso fique cada vez mais intenso. Então, se a gente não parar
para entender ou procurar alguma maneira de fazer o nosso descanso funcionar, ninguém vai. Em outras palavras, se você não achar alguma forma de você descansar do seu jeito, ninguém vai achar por você, né? Isso que eu tô falando para você é uma coisa que eu falei para mim mesmo. Então eu falei, né, porque eu vivi muitos anos da minha vida só trabalhando demais, sem descansar direito, sofri muita coisa, nossa, minha mente quase, até aquilo que eu gostava de fazer não estava gostando mais. Só que eu olhei para mim e falei assim, cara, Eric, se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer, amigo não vai fazer, parente não vai fazer, porque ninguém tá na sua pele, né? Então eu quero passar esse pensamento à frente aí para você, sabe? Cada um tem a sua forma de descansar, mas o que é interessante é você ficar presente nesse descanso quando você for descansar de fato, sabe? Né? Então, assim, qual é a sua forma de descanso? Reflete aí, né? A minha, que eu falei, é ter um tempo assim, por exemplo, num lugar assim, isso me ajuda, me renova. A sua, eu já não sei. Às vezes é você conversar com pessoas que você gosta, às vezes é você ouvir uma música, às vezes é você assistir uma coisa que você gosta também, cada um tem o seu tempo de descansar. Mas quando você parar para fazer isso, faz de verdade, sabe? É uma coisa que eu aprendi nesse tempo, me ajudou muito, espero que te ajude também. Novamente, isso não tem nada a ver com um conselho profissional, né? Se for preciso e for te ajudar, é claro, procure uma ajuda profissional ali, né, psicológica, tudo, porque nada substitui. Mas, sabe, se às vezes você estava procurando algum vídeo, um tempo ali de alguns minutos ali para você poder tentar refletir em coisas que você está fazendo ou deixando de fazer, se esse vídeo já te ajudar, tá de bom tamanho. Eu sei que eu vou ter cumprido aí meu papel de compartilhar coisas boas aqui no YouTube, tá? Então, assim, é aquela coisa, talvez não falte tempo para descansar hoje em dia, né? Uma coisa que eu quero deixar como reflexão, que eu pensei antes de gravar aqui também. Talvez não falte tempo para descansar, mas talvez o que falte para nós, o que falte para mim, ou talvez falte para você, é viver esse descanso da maneira que tem que ser vivido, né? Assim como você vive uma coisa 100%, né? Assim como você, por exemplo, vou pegar algo prático aqui, né? Ó, se eu deixar a minha mão aqui, ó, a minha mão vai ficar molhada, né? Porque tá chovendo aqui e tal. Eu sei que não dá pra ver muito a chuva, né? Sei que é meio que uma viagem, mas ó, aqui tá chovendo, tudo tá molhado, né? O primeiro vídeo que eu tô gravando aqui mostrando o ambiente. Se eu deixar minha mão aqui, ela vai molhar, vou perceber que a minha mão vai ficar molhada, né? Então, eu vou sentir ali a sensação da água, tal, eu tô vivendo esse momento. Então aqui, ó, a água aqui tá um pouquinho fria, né? Não tá gelada, mas ó, tô percebendo, sabe? Então acho que essa percepção, você saber que você tá no momento, você viver aquele momento de verdade de descanso, acho que é uma coisa que ajuda muito, sabe? E espero que essas palavras tenham te ajudado. Às vezes é um vídeo que você precisava ouvir, alguma coisa que você precisava ouvir hoje, é uma coisa que pode te fazer virar uma chave, que vai fazer você buscar coisas diferentes, né, hoje, não sei amanhã, mas o papel desse vídeo é esse, tá? Espero ter te ajudado e o assunto de hoje é esse, beleza? Fico por aqui, aguardo você no próximo vídeo, só tava pensando alto. Tamo junto.